o promotor de justiça, doutor Júlio de Medeiros. Ele vem nos fazer uma visita e falar de assuntos importantes para o nosso município. E a gente começa, doutor, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela presença, né? Seja sempre bem-vindo quando precisar vir. E vamos começar esse assunto lhe dando bom dia, tudo bem? Bom dia, Sorriso. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui nessa manhã falando com todos. Doutor, a gente vai conversar aqui, tem muitos assuntos para a gente abordar aqui, mas dentre outros que a gente vai falar, eu queria que dia 18 agora é o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual. E quando fala em exploração sexual, direciona-se principalmente para crianças e adolescentes que nesse período de formação são vulneráveis a isso, né? O Ministério Público todo ano faz esse tipo de conscientização, não é isso? Sim, Sorriso, é uma data extremamente importante, né, que é esse 18 de maio. As ações elas já iniciaram, né, em todo o município, seja nas escolas, com palestras, né, com o Conselho Tutelar, com a Polícia Militar, com o envolvimento das autoridades. Estamos aqui hoje também para reforçar essas ações, considerando a importância desse tema, que não pode haver, obviamente, só ações isoladas, né? Tem que haver uma atuação contínua durante todos os dias, todos os anos, para que possamos realmente combater esse mal que assolam aí as nossas crianças, os nossos adolescentes. Isso tem sido recorrente? Existem dados sobre essa frequência de casos de abuso, de aliciamento aqui no município? O Ministério Público tem cabo disso? Sim, sim, é uma das razões pelas quais nós emitimos uma recomendação, inclusive, foi há alguns meses, né, a recomendação esse ano ainda, acredito que foi em março, justamente visando arquitetar e coordenar, né, uma ação aí organizada entre todas as autoridades, envolvendo não só a escola, não só o Ministério Público, mas Conselho Tutelar, Polícia Militar, Polícia Civil, para que possamos de fato fazer frente a esse aumento, né, de casos de abuso sexual no nosso município. Certo. Olha só, estou conversando aqui com o doutor Júlio de Medeiros, promotor de justiça. Sentenças já têm sido proferidas em relação a esse tipo de crime aqui no município? Teve algum caso que lhe chamou a atenção? São vários casos, né? É difícil ficar falando especificamente, né? E trazer à baila uma situação específica, né? Mas, assim, sempre chama atenção, principalmente os casos em que há realmente uma conjunção carnal, envolvendo crianças, né? De tenra idade mesmo, que principalmente acabam engravidando, né? Então, para esses casos, a lei prevê até mesmo causa de aumento de pena. Então fica realmente uma questão extremamente complicada, complexa e severa, né, para aquele que é considerado o autor desse crime. Invariavelmente ele é denunciado, né, preso e se restar comprovado realmente esse fato, né, a sentença que, pela pena prevista pelo Código Penal, impõe um regime inicial fechado, né, e a pena realmente é bem alta. O Ministério Público entende que esse tipo de pessoa que pratica esses tipos de crime tem algum tipo de doença psicológica, problema psicológico? Dá para entender isso ou não? Em regra, nós tratamos no campo da imputabilidade, né? Aquela pessoa que tem conhecimento e sabe que aquele fato é errado, é reprovável penalmente. Então, em regra, todos têm a chamada imputabilidade, né? As pessoas que realmente têm algum problema psicológico ou psiquiátrico a ponto de afastar essa compreensão do entendimento da lei são casos extremos e excepcionalíssimos, né? Que tem que ser comprovado nos autos realmente, com laudo psiquiátrico, e mesmo assim realmente não tem acontecido com frequência, né? A regra é que as pessoas, obviamente, são imputáveis e respondem, né, pelos seus atos. Vai ter algum evento aqui na praça, público, em relação a esse Dia Nacional, doutor? Sim, nós estamos, já tem, né, um calendário sobre isso, sobre essas ações, envolvendo o MP, envolvendo o Conselho Tutelar. Por quê? Porque nesses fatos, nesses crimes, nós precisamos do envolvimento da sociedade, que é um ponto extremamente importante, né? Nós precisamos não apenas coibir esses fatos, seja qualquer prática de ato libidinoso, né?
ou, obviamente, uma conjunção carnal com menores de 14 anos, né, que configura o crime do artigo 217-A do Código Penal, mas principalmente nós precisamos impactar a sociedade, que é o ponto principal da nossa atuação, né? Muitas vezes as pessoas acabam cobrando de forma incisiva mesmo, o Ministério Público, a polícia, mas esquece que, na verdade, quem acaba promovendo justiça é a sociedade. Por quê? Porque se chegar ao meu conhecimento, ao conhecimento do delegado, do comandante da PM, né, eu garanto que a atuação será efetiva e será à altura, né, porque eu conheço o perfil das autoridades que atuam no município, né, e nós temos um excelente alinhamento com todos eles, seja o comando da Polícia Militar, seja com o delegado, inclusive também com os dois juízes, né, Dr. Kaique na civil e o Dr. Éder na criminal. Então, de fato, o que nós precisamos é impactar a sociedade para que atue de forma preventiva, para que denuncie e, principalmente, quando for constatado eventual caso de abuso sexual, que deixe aquela vítima à vontade para falar, para dizer o que realmente aconteceu, deixe as autoridades tomar conta da situação, definir o que é o melhor para aquele caso, se é oferecer a denúncia, se é pedir a prisão preventiva ou não, se é ao final do processo pedir uma condenação ou não, né? Talvez seja um caso de absolvição, mas isso quem tem que decidir é a justiça. Então o ponto principal é esse. Quanto mais informação, nós sempre tratamos isso, informação é poder, né? Então quanto mais informação, quanto mais a sociedade denunciar e proteger essas vítimas, para o MP, para a polícia, é o melhor. E para a sociedade também, obviamente. Eu queria lhe fazer uma pergunta que muitas vezes essa questão da exploração sexual, ela se dá também em outros tipos de ambientes. Por exemplo, ambiente de diversões, bares, essas coisas, né? O Ministério Público, eu não sei se isso é papel do Ministério Público cobrar ou não, mas aqui em Sena Madureira a gente tem visto vários casos desse tipo, né? Às noites, aqui em menores consumindo bebida alcoólica e às vezes droga. Existe algum tipo de fiscalização? Quais são os tipos de fiscalização? É o Conselho Tutelar que tem que fazer isso? É uma polícia judiciária que tem que começar a fiscalizar essas coisas? Porque a exploração sexual começa também a partir desses momentos, né? O menor vai lá, dá um copo de bebida, libera, aí daqui a pouco tá porre, aí, enfim. Existe alguma política aqui no município? Porque eu já vi isso antes, né? Eu já vi isso antes acontecer, finais de semana, muitas entidades envolvidas, fiscalizando bares e tal, né? Sim, nós inclusive realizamos uma operação, foi recente, talvez não tenha sido tão divulgada dessa forma, porque nós fizemos uma reunião interna, né, dentro do Ministério Público, que eu chamei servidores de Rio Branco, né, do NAT, para vir ajudar. Foi realizado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, o delegado também estava presente, representantes da Polícia Militar, e nós fizemos todo esse trabalho de fiscalização dos bares, né, inclusive indo até o ponto lá na Guascor, né, onde houve também uma fiscalização que acabou dando alguma repercussão, mas foi feita essa fiscalização em todos os bares, né, inclusive de forma preventiva, colando, né, os cartazes da venda, da proibição de venda e do fornecimento de bebidas alcoólicas para adolescentes, e nós temos um procedimento específico sobre isso e, como eu lhe disse, né, é um trabalho bastante complexo que exige, né, uma coordenação entre várias entidades, e nós vamos continuar de fato fiscalizando todos os locais, né, tanto essa venda de bebidas como também a exploração sexual contra crianças e adolescentes. O Ministério Público, vamos mudar um pouquinho o assunto aqui. O Ministério Público, inclusive, já fez uma recomendação para aquela situação lá na Guasco, naquele espaço da Guasco, né? Que pertence a Energisa, né? A Energisa Distribuição Acre Sena Madureira. A empresa já se pronunciou no que vai ser feito para coibir aquele tipo de ação ali? Sim, esse é um procedimento que, inclusive, nós vamos despachar novamente, porque tudo é um desafio, né? Às vezes as pessoas não compreendem isso, que a gente tem que mudar a realidade. E para mudar a realidade, muitas vezes não depende só de um despacho, né? Depende de uma ação coordenada, de chamar a pessoa, né? De sentar, de olhar nos olhos, de ver acontecer, de fazer acontecer. Então, nesse caso, nós instauramos procedimento, já foi despachado, foi pedido várias providências,
E a empresa respondeu, né, dizendo que tem câmeras no local, que tem toda a segurança em relação à área deles, e ficou esse mal entendido em relação à área específica onde estariam acontecendo esses eventos, né, esses encontros, né, envolvendo adolescentes e crianças, né? E nós temos também uma questão que o responsável pela empresa não fica aqui, né, no município, tem apenas um representante. Então nós já marcamos uma reunião, né, caso pessoalmente, com esse representante da Energisa, que é de Rio Branco, que ele foi convidado a vir até aqui para sentar com o comandante da PM e, de fato, definirmos quais são as providências concretas ali que vão ser tomadas. E, se for o caso, a gente judicializa, né, alguma ação ali. Doutor, eu vou aproveitar o momento que a gente está falando sobre esse assunto, sobre adolescentes, sobre exploração sexual desse Dia Nacional. Vou fazer mais uma pergunta, mas eu queria lhe indagar outros assuntos pertinentes aqui no município. Mas eu vou começar pelo seguinte. Há pouco tempo, o Ministério Público fez uma recomendação a todas as escolas do município de Sena Madureira em relação a alguns atos irreverentes de alunos. Teve aquele caso daquele aluno que soltou uma bomba dentro da escola e acabou ferindo uma aluna. Tem casos de bullying, alunos agredindo alunos, brigas em frente de escolas com vídeos espalhados. O Ministério Público fez uma recomendação, pediu que as escolas agora comecem a fiscalizar isso e caso configure-se crime, menor ou não, o Ministério Público precisa ser comunicado para que haja uma punição exemplar, né? As escolas já se manifestaram, todas as escolas ao Ministério Público com essas regras e a princípio, quais são essas regras? Sim, praticamente todas as escolas, né? Não só municipais, inclusive alteraram o regimento interno, né? Várias delas alteraram expressamente o regimento interno das escolas para acatar a recomendação que nós pedimos no sentido de aumentar o rigor, né, na punição de atos de indisciplina escolar e também principalmente em atos infracionais que são praticados dentro das escolas. Né? Só lembrando que nós tomamos essa decisão, que é uma decisão bastante complexa, né? Bastante difícil, né? Não se vê muitas recomendações desse tipo pelo país, porque é um tema realmente muito sensível, Concordo. em que o Ministério Público praticamente ele vai para dentro das escolas, para dentro da sala de aula. E a mensagem que nós demos com essa recomendação é que as autoridades têm que ser respeitadas, inclusive dentro da sala de aula, são os professores. Então, se começar dali a desrespeitar aquela autoridade constituída, nós vamos simplesmente perder o controle. Não tem por que respeitar qualquer outra autoridade, né, ao meu ver. Então, tomando como parâmetro que já haviam ocorrido outros atos, como bomba, né, dentro de escola, como lesão corporal, então nós entendemos que ali era realmente um basta, né, com essa recomendação. Houve alteração dos regimentos escolares dessas escolas municipais, e o que também me impressionou, né, de certa forma, positivamente, foi o comportamento da Secretaria Estadual de Educação, porque os representantes da cúpula, né, da Secretaria Estadual vieram até o Ministério Público, conversaram comigo, me deram um feedback, já adotaram a recomendação, inclusive para redigir uma cartilha de atuação que vai ser aplicada em todo o estado. E além disso, nós fizemos, né, a primeira oficina, né, envolvendo todas as autoridades, foi lá no Dom Júlio, né, na escola Dom Júlio, no auditório, ficou lotado o auditório, envolvendo professores, acho que mais de 100 pessoas, professores, polícia militar, né, representantes da As secretaria. escolas estavam virando terra sem lei, né, Sim, doutor? Tava um sim. negócio meio que quase que sem controle, um negócio absurdo, né? Sim. Então, muitas vezes, as pessoas acabam não entendendo o que eu falo. É bom explicar. Então, o que nós queremos? Nós não queremos aumentar o rigor por si só. Nós queremos simplesmente um ambiente saudável. Então, o fato de o Ministério Público estar exigindo rigor, né, na punição desses atos de indisciplina, quer dizer o quê? Que nós queremos o melhor para eles. Nós queremos o melhor para os alunos, para os professores, que eles se sintam, né, de fato, ainda mais empoderados. O MP está de olho a essas situações, inclusive a respeito do bullying. Então, muitas vezes a pessoa não sabe o que é uma indisciplina escolar. Nós temos lei federal para isso, já proibindo
a utilização de aparelho celular em sala de aula, é uma lei federal, não é o MP que está falando, né? Já é uma lei federal sancionada, precisa ser respeitada. Temos as questões de atrasos injustificado, de subversão da ordem, né, dentro da sala de aula, e isso realmente não pode ser tolerado sob pena de prejudicar o ensino dos demais alunos, né? Nós temos agora, vamos, né, ter o início da faculdade de Direito aqui na nossa cidade, e eu vejo com muitos bons olhos nessas oportunidades para que de fato nossos jovens estejam aí sendo aprovados em boas universidades, né, levem o estudo a sério, porque o retorno de fato é garantido. Do meu ponto de vista, eu acho que o Ministério Público tomou a atitude correta e quer propor um ambiente saudável para quem quer ir realmente para estudar, quem vai para a escola. Agora, aqueles que não querem estudar, o ambiente tornou-se um ambiente propício a ser fiscalizado, né? As pessoas têm que aprender isso também. Escola não é terra de ninguém, que você pode chegar lá, você pode apelidar o coleguinha, soltar uma bomba, ali é uma área de educação, de linha né, ali, linha de aprendizagem. É como o senhor está dizendo agora, eu quero lhe parabenizar. Se os alunos não respeitarem os professores, que é a maior autoridade no ponto de vista pedagógico, de ensinar, de formar, se eu sou radialista, professor, o senhor é promotor porque teve um professor. Então vai perder o controle da coisa. Então eu quero aqui, de fato, e a público, parabenizar essa atitude do Ministério Público aqui no nosso município, né? Porque as pessoas, tem gente, infelizmente, que não sabe conviver se não for obedecendo regras, às margens, quer ficar às margens da sociedade, infelizmente. Não é isso, doutor? Exatamente, né? Como eu lhe falei, é o mesmo ponto do abuso sexual infantil. Muitas pessoas não compreendem esse ponto, que é bastante interessante. É o quê? Não tem como fazer prevenção efetiva sem uma repressão à altura. Então tem que haver um equilíbrio. Para a prevenção funcionar, a repressão tem que ser à altura, tem que ser efetiva. Então nós deixamos a repressão, a punição efetivas, né, à altura, e mantemos o equilíbrio com a prevenção. E trabalhamos de forma conjunta, tanto a prevenção quanto a punição, né? Dessa forma, em sendo os professores mais respeitados, mais valorizados, eu entendo que nós estamos plantando aí bons frutos para o futuro. São 9 horas e 51 minutos. Eu estou aqui conversando com o doutor Júlio Medeiros, promotor de justiça da Vara Cível aqui no município de Sena Madureira. Muito têm sido os desafios do Ministério Público, porque muitos são os problemas de uma sociedade, né? E mais uma vez eu quero te parabenizar pela tua atitude à frente do Ministério Público, né? Porque você tem alcançado várias camadas na questão da fiscalização da lei, né? Para que as coisas realmente funcionem. O município de Sena Madureira tem tido sorte com o Ministério Público em relação a isso. O Ministério Público também saindo da esfera da infância, saindo dessa esfera da exploração sexual. Já vamos para outra que que o Ministério Público, sob o seu comando nessa parte civil, está empreitando, que é a questão do Hospital João Cândido Fernandes. O Ministério Público não está ausente em relação à cobrança de providências para inaugurar essa parte do hospital que começou a ser construída. Como é que está a coisa, pelo que o senhor tem visto, né, em relação ao Hospital João Cândido Fernandes? Veja bem, o hospital é o procedimento mais complexo que existe hoje no nosso município. Tem milhares de folhas esse processo, é um processo desde 2014, salvo engano, né, um judicial. Além dele, nós temos também um procedimento extrajudicial, que é o inquérito civil, que nós cobramos, despachamos, fazemos diversas inspeções, né, inclusive o próprio secretário estadual já esteve aqui a meu pedido, né, 2 vezes, né, em loco, com a cúpula da CESACRE, justamente visando agilizar a reinauguração desse hospital, né? Então eu compreendo aí o anseio de todos, mas realmente é um caso extremamente complexo, principalmente porque ali no hospital existem diversas alas, não é só a enfermaria, não é só o centro cirúrgico, né? Temos também ali a parte, né, da emergência, que houve problemas realmente com empresas envolvidas em licitação, e o que o maior desafio é esse, né? Seria andar de forma conjunta com todas as aulas do hospital, sendo, obviamente,
reinauguradas ao mesmo tempo, né? Infelizmente, isso não foi possível, né, por diversos fatores. Cobramos, fizemos inspeções, fui no local com a diretora, com o secretário estadual de educação, constatamos irregularidades, mas cada passo desse que eu dou, eu não posso simplesmente ir lá dentro do hospital e apontar o dedo e falar, ó, isso aqui está errado, isso aqui, aquilo, porque eu não sou formado em engenharia, não sou formado em arquitetura, então nós temos, é óbvio que eu sei, né? Observando eu sei, mas eu preciso também me respaldar com profissionais técnicos, né? Que é o que eu tenho feito. Cada vistoria dessa, cada inspeção, eu chamo pessoas capacitadas, né, servidores do nosso núcleo de apoio técnico, do MP, que me acompanham, que visualizam, que fotografam, tudo, né? Então nós vamos concluir esse processo judicial, inclusive já está minutado essa manifestação, né? E nós vamos peticionar essa semana, se possível, inclusive hoje, pedindo para que esse processo seja de fato sentenciado. Porque o que nós temos de concreto é que haverá a reinauguração de apenas uma das alas, né, que, a meu ver, já é uma evolução, tendo-se em vista o local onde o hospital atualmente se encontra, e ficou uma previsão de conclusão das demais alas, dos demais setores, apenas para o ano que vem, para os primeiros meses do ano que vem, segundo informações do secretário estadual de saúde. Então, em meio a essa situação, nós vamos manifestar no processo e deixar simplesmente que o juiz sentencie da forma que ele entender mais correta, mais justa. Pois é, tem sido um problema, né? A parte de trás, doutor, já vai ser entregue, se eu não me engano, esse mês, né? Sim. E a parte da frente continua essa problemática. O senhor acha que a justiça deve ser favorável a uma decisão de o término desse hospital João Cândido Fernandes? Eu acredito que sim, com base nos relatórios que nós já acostamos aos autos. Então, é o que eu falo, as manifestações foram bem cirúrgicas. Então, nós pedimos ali nos autos, por exemplo, para o Estado comprovar as medições, os pagamentos em relação à empresa que estava incumbida de terminar esses demais setores, né? E isso não restou comprovado. Por quê? Porque simplesmente havia sido rescindido, né, esse contrato por diversos fatores que não vem ao caso aqui ficar externando, né? Mas de fato só precisamos que o processo seja sentenciado e também que a população saiba do tamanho que é esse hospital. Eu não sei se alguém já teve oportunidade de adentrar o local. Eu, que sou promotor de justiça, que já fiz diversas inspeções em muitos hospitais aqui pelo estado, realmente fiquei impressionado de ver o tamanho dessa estrutura. Então, desde já eu chamo a atenção a todos, porque às vezes as pessoas pensam que é só reinaugurar, e não é só reinaugurar. Quem são os profissionais que vão trabalhar ali, quais são os médicos, qual vai ser a demanda. Então tudo isso tem que ser analisado, é um problema realmente grave. O que nós queremos? Que o hospital volte a funcionar, que a sociedade tenha um atendimento de qualidade. Inclusive já alinhei com o secretário para fazer a implantação dos pontos eletrônicos. Teve uma recomendação sobre isso, né, que é para parar um pouco com essa reclamação de, em tese, ausência de atendimento no hospital. Com o ponto eletrônico, as pessoas vão ter que comprovar, obviamente, que estão ali fisicamente. Esse ponto eletrônico vai ser instalado, obviamente, no hall de entrada ou sob o foco de uma câmera que vai pegar as imagens em vídeo, obviamente, e além disso estamos trabalhando para uma aquisição de um raio-x, né, mais um raio-x aqui no município, que seria adquirido de forma conjunta pela Prefeitura de Sena com a Prefeitura de Manoel Urbano. Tentamos o raio-x pela CESACER, também não foi possível nos disponibilizar e seguimos aí nessa luta infindável em busca de mais saúde para a população. Mexer com coisa pública você tem que ter uma certa paciência, porque a burocracia consome demais. Não é isso, doutor? Bom, eu quero falar com você para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui. E esse assunto que é o último, mas não tão menos importante, que é a questão da BR-364. E aí a gente já está abrangendo a questão dos condutores de veículos, nesse momento que estão ouvindo, né? E que até perguntaram para a gente se nós iríamos tratar desse assunto aqui. Como é que está a situação da BR-364? Na questão da manutenção, da precariedade, qual foi o posicionamento do DENIT sobre isso?
Olha, só para justificar rapidamente, nós já havíamos instaurado um procedimento sobre a BR quando eu era promotor em Trauacá. Salvo engano, foi em 2022. À época pedimos uma diligência com um drone. O drone veio sobrevoando toda a BR, desde Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Isso subsidiou uma ação do Ministério Público Federal, está lá nosso relatório nos autos da ação civil pública contra, obviamente, a União Federal, né? E houve uma decisão judicial da Justiça Federal determinando, né, que se recupere essa BR, que instale, por exemplo, balanças, né, para coibir aí o tráfego de caminhões de grande porte, que fosse também recuperado algumas pontes, né, ponte do Caeté, tem a ponte lá sobre o rio Tarauacá, que tem um problema grave na sua cabeceira, que ela tem que ser prolongada, enfim. E nós tivemos essa reunião recente com o superintendente do DENIT, e aqui eu quero dar o feedback para a sociedade, né? Eles foram super atenciosos, né? Atenderam o nosso convite, modificaram a agenda, veio o superintendente com toda a sua equipe, chefe de gabinete, engenheiros, fizeram essa apresentação para nós a respeito do plano de recuperação da BR, e que o que eu quero dizer é que realmente é uma situação extremamente complexa, porque a BR, na verdade, não é só um caso de manutenção, ela tem que ser reconstruída, e ela só vai poder resolver esse problema se for utilizado o macadame hidráulico, que é a forma mais segura, né, de utilizar essa pista que atualmente se encontra como um subsolo e fazer ali a camada por cima, que seria com macadame hidráulico, né, justamente para assegurar essa qualidade. E isso, obviamente, exige um custo altíssimo, né, para a sua implementação. Então, a par disso, ele se comprometeu em fazer a manutenção desse trecho que nós temos maior interesse, obviamente, que é de Sena a Rio Branco, porque eu sou promotor titular aqui. Obviamente, é o interesse meu de defender o interesse da sociedade, obviamente. Então, ele apresentou ali todo o plano, os lotes certinhos, desde Rio Branco até Sena, as divisões, cerca de 11 lotes, né, para dar maior efetividade a essa manutenção. Um trecho, infelizmente, de Rio Branco a Sena, não foi previsto o macadame nesse primeiro momento. O macadame hidráulico, que é a forma mais correta de fazer essa reconstrução, ela foi prevista ali a partir de Manoel Urbano até Trauacá, porque é justamente o trecho que se encontra pior, né, que é ali de Manoel Urbano a Feijó e Trauacá. Por quê? Porque nesse trecho especificamente, que se inicia a partir do rio Caeté, o solo ele é de Tabatinga mesmo, que é justamente o pior solo que existe no país para fins de construção de BR, né? Então, por isso que foi priorizado esse trecho específico, e é por isso também que tem ocorrido tantos problemas, né? Como nós vimos aí recentemente, até chegou a apartar uma parte da BR 364, então realmente os desafios são enormes, e ainda contamos com esse detalhe que não temos pedra, né? Essas pedras que são Matéria-prima, né? utilizadas, é a matéria-prima, por exemplo, diferente do estado de Rondônia, né? Onde há ali uma pedreira bem próxima ali ao município de Porto Velho. Bom, são 10 horas e 3 minutos. O senhor quer acrescentar algo mais nesse nosso bate-papo? Fique à vontade. O que eu queria acrescentar é o seguinte, como eu já falei, quem faz justiça propriamente dita é a sociedade. Então, muitas vezes, pessoas acabam cobrando, né, e passando, o promotor de justiça que tem que fazer justiça, é o delegado. Não, é a sociedade. Todos nós temos que fazer justiça, né? O ideal seria que os casos de abuso sexual chegassem até nós, né, já com a informação, olha, o pai, a mãe está trazendo aqui essa situação, a vítima, né, confessou, nós já verificamos com ela, conversamos, então quem foi o autor foi tal pessoa. Então, nossa, seria uma situação perfeita para que possamos atuar. Infelizmente, não é isso que ocorre. Nós vemos muitas vezes pais aí sendo omissos, né, escondendo a verdade, às vezes até batendo na vítima por ela ser vítima, né? E isso realmente é inadmissível. E é por isso que na recomendação nós avançamos sobre esse ponto extremamente importante, que é o quê? Então vamos fazer a apuração da responsabilização
de genitores omissos, de pais omissos, né, que não protegem. Ontem foi o Dia das Mães, inclusive, né? Um abraço a todas as mães aqui do nosso município, né? Mãe é o quê? Mãe é quem cuida, quem dá amor, mas também quem protege. Olha como que é interessante. Não é só quem ama, quem cuida, mas quem protege e quem corrige. E eu vejo aqui muitas mães valorosas aqui em cena, inclusive nas audiências cíveis, né? Nós vemos mães que, na verdade, são mães e são pais ao mesmo tempo, né? Que cuidam sozinha, que protegem, né, os filhos. Mas o que eu quero ressaltar é essa importância. Porque se os genitores eles são omissos, então se há ali uma chamada omissão penalmente relevante, nós temos que avançar também essa responsabilização sobre eles. É isso que eu gostaria muito que a sociedade compreendesse. E por que disso? Porque nós precisamos que toda a sociedade esteja imbuída nesse propósito de prevenir e combater o abuso sexual infantil. Muitas vezes se fala apenas da questão da violência contra a mulher. Então veja como que o abuso sexual contra crianças é ainda mais gravoso, é ainda pior, porque a criança ainda está completamente sem defesa, né? Completamente ali, muitas vezes convivendo com o próprio agressor, com o padrasto, né? Aguentando calada, e esses atos simplesmente vão repercutir em toda a sua vida. Então pode ser que, inclusive, ela nunca case, ela nunca tenha sequer um relacionamento amoroso na sua vida. O famoso trauma, né? Exatamente. E quando eu falo trauma, não é apenas entre aspas, um abalo psicológico, mas é realmente um trauma. Inclusive, nós temos um projeto sobre isso, né? Um projeto chamado Ecos do Silêncio, Reverberações do Traumatismo Sexual Infantil. Foi premiado pelo CNMP em 2022 com um prêmio nacional nessa situação, e é justamente visando prevenir também problemas de saúde mental, porque não é só um trauma, né? Elas podem, inclusive, se automutilarem, tentarem suicídio, e realmente é uma situação que pode vir a perder o controle, e é que é justamente o que nós não queremos. Pois é, rapaz, esse bate-papo tem sido muito bacana, tem muita gente se manifestando aqui no nosso grupo de WhatsApp, inclusive tem até denúncias chegando aqui pra gente. Nós não vamos reportar agora, porque eu não vejo que seja interessante, mas enfim, são 10h07 agora. As mulheres também, doutor, só para finalizar o nosso bate-papo aqui, como é que tá essa questão das mulheres, agressão a mulheres agredidas? Elas continuam tendo dificuldade para reagir, para denunciar os seus agressores? Veja, a questão da violência contra a mulher, né? Nós pedimos uma recomendação sobre isso, que é justamente para a implantação dos grupos reflexivos aqui em cena. Então, é óbvio que a situação da violência doméstica, em tese, ela sempre vai ocorrer. Só que nós precisamos o quê? Minorar. Nós precisamos proteger as vítimas, né, evitando de lesões corporais, tentativas de feminicídio, obviamente, mas nós precisamos também nos preocupar em auxiliar, em tratar, né, em oferecer acompanhamento psicológico para os agressores, para que eles se tornem multiplicadores de informação. Então imagine um grupo reflexivo sendo realizado com um grupo, por exemplo, de 20 homens tidos, entre aspas, como agressores, formando aí a cada 2 meses, com palestras comigo, com a delegada, com a promotora, com psicóloga, com assistente social. Então a tendência é que eles entendam o que nós queremos, que a medida protetiva seja observada à risca, que a mulher não seja tratada como coisa, né, como objeto de propriedade de quem quer que seja, porque a mulher é livre para escolher o seu relacionamento, senão possivelmente vai haver uma responsabilização criminal e eventualmente uma prisão preventiva, como já houve em vários casos aqui em nosso município. Doutor Júlio Medeiros, promotor de justiça aqui do município de Sena Madureira, quero desejar um ótimo dia, um bom trabalho, agradecer pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Nós temos aqui a transmissão ao vivo através do portal Iaco News, vai ficar disponível a entrevista com o Dr. Júlio no nosso YouTube também e também no Instagram, na íntegra, a entrevista com o promotor de justiça. Para você que não acompanhou, que ligou o rádio agora, que está participando agora,
você pode ir lá no nosso Facebook, procura Iaco News, no Instagram também, no TikTok, também no YouTube estará disponível a entrevista ao vivo e também na íntegra para você que está sintonizado com a gente. Doutor, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa e nós ficamos à disposição para outros temas e eventos que o Ministério Público queira vir abordar aqui conosco, viu? Muito obrigado. Obrigado, Sorriso, obrigado à sociedade, estamos aí à disposição, né, para que sempre que for necessário vir aqui, é só a questão realmente de arrumar um tempinho na agenda, o que é muito complicado, mas estamos 100% aí para esclarecer qualquer fato, qualquer situação que a sociedade tenha interesse. Muito obrigado. Eu que agradeço. São exatamente 10h09. Eu volto já porque agora tem apoio cultural. Não sai daí. Estas são as empresas que oferecem apoio cultural à nossa programação.